Muito bem, olha aí. E a entrevista de hoje é com ele, que vai falar sobre o shake das bitcoins. Então vem pra lá o doutor André Portugal. Haja coração. Seja bem-vindo ao Bem Amigo. Recebendo na hora boa do seu rádio o advogado André Portugal, que representa aí muitas pessoas, né, que são vítimas do shake dos bitcoins. E ele, o shake, né, que lidera uma quadrilha aí bilionária de fraudes, criptomoedas e tudo mais. E André, vocês começaram essa investigação já em dezembro, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Ju, pelo convite. Cumprimento todos aqui da bancada. Obrigado, doutor. Vou tentar ser o mais claro possível nas explicações aqui, para que os ouvintes até não morram de tédio, porque, enfim, de fato, o advogado dá falando não é algo... Dá um medo quando tem um advogado na nossa frente, né? Eu pensei, será que a minha ex-mulher meteu no pau mesmo, cara? Certeza. Não, mas vou tentar fugir aqui do juridiquês. Mas então, como a Ju falou, a gente tá nesse caso aí desde pelo menos dezembro do ano passado. Nós fomos procurados por vários clientes desse grupo que, enfim, foi objeto dessa operação da PF ali mais ou menos por dezembro, que foi quando exatamente os pagamentos que vinham sendo pagos, vinham sendo feitos sempre, religiosamente, todo mês, deixaram de ser feitos. Então, esses clientes, eles basicamente tinham uma dúvida. Essa situação, ela vai continuar? Essa situação de inadimplência, ou seja, o cara realmente vai dar um golpe em todo mundo ou é uma situação pontual? Porque o que se fazia naquela época, o que a empresa falava, era que se tratava de uma situação pontual, uma inadimplência que ia durar no máximo alguns dias e que no final daquele mês o pagamento já ia acontecer. Então esses clientes nos procuraram e eles queriam saber. Hoje, obviamente, é muito fácil a gente olhar em retrospectiva e dizer, olha, era um golpe, evidentemente o cara não ia pagar, etc, etc. Mas naquela altura as pessoas tinham dúvidas. E muitas pessoas, na verdade a grande maioria, de fato, insistiu e de fato confiou na empresa, mesmo quando nós, já naquela ocasião, fizemos alguns pareceres e indicamos que, de fato, tudo indicava que os pagamentos não iriam acontecer. Então, já em janeiro, nós nos reunimos com várias dessas pessoas e demos a nossa orientação no sentido de que havia vários indícios de ilegalidades do que estava sendo feito e falamos, olha, ajuizem ações, quem ajuizar antes tem mais chances de levar. Então, foi isso basicamente que nós fizemos André, lá no começo. E o que aconteceu também, que passou toda essa credibilidade, né, para os clientes, as vítimas ali, foi que ele tinha um vínculo muito grande com a internet, né? Ele postava ali a vida dele, as fortunas que ele tinha, tipo, se você investir, você vai ter 20% de lucro e tudo mais. E ele tinha também parceiros, digamos assim, exatamente, famosos, né? Exato. Eu lembro que associou a imagem ali o Caio Castro, né? Acho que o Caio Castro corria também de automobilismo e ele fez a propaganda junto com o Caio Castro. Eu lembro também que, só para contextualizar, então, eu quase caí nessa lá também. Quase, eu participei lá, eu fiz integração, eu participei 3 semanas lá, não cheguei a assinar o contrato, fiquei em treinamento e tal. Mas eu lembro que no dia que eu fui lá para conhecer a empresa, assim, cara, era o paraíso, assim, sabe? Era um ambiente, como a gente fala hoje, todo instagramável, né? Todo incrível. E eles falavam muito no dia, até eu lembro que eles estavam falando em bitcoins, né? E tinha muito aqueles desenhos, como é que é o nome até que o Neymar comprou NFT? também? É isso, NFTs. Que eles estavam fechando algumas NFTs e estavam tentando com o Popó e o Whindersson, inclusive, né? Então, é bem o que a Ju falou, assim, eles se apropriavam de imagem de pessoas que já são hiper conhecidas na mídia, né? Pra tentar passar essa credibilidade, não é isso? Exatamente. E como você bem destacou, Severino, a estrutura que eles tinham era... Severino! Eu ouvi. O Arcides. Já valeu sua participação aqui, doutor. Perfeito. O doutor manda bem, né? O doutor já temos, quando faltar alguém que chamar. Não, é isso. Se o doutor falou, é isso. Eu tava atento, ouvindo. Obrigado, doutor. É isso aí, é Severino. É isso. Então, Severino, a estrutura que a empresa tinha era um negócio impressionante mesmo. E, então, eu acho que eles usavam uma conjunção de fatores para convencer as pessoas, né? Primeiro, a estrutura era absurda, né? Então, era de fato um prédio muito impressionante, muito instagramável. Eu até comentei, né, com o doutor que eu fui conhecer ali a sala da onde ficava o presidente, e aí tinha uma sala enorme, e em cima ficava um mezanino cheio de luzes e tal, parecia um negócio bem gamer, assim, e pra ele descer da sala dele, ele descia por um escorregador. Pois é, tipo, coisa fina. Assim, muito legal. Colocou um tuco no caminho, né? Não, exatamente. Era um prédio impressionante, de vários andares,
funcionários, enfim, uma E com várias empresas, né, doutor? Com várias empresas, a gente pode até falar sobre isso, né? Porque esse foi um ponto que foi bem importante que nós descobrimos já quando começamos a atuar no caso. Mas também nós tínhamos outros fatores, né? Primeiro, também o fato de que ele usava esses famosos para se promover, e isso, obviamente, trazia alguma credibilidade, né? Enfim, o investidor... Os famosos tinham noção, será, de onde eles estavam metendo a cara Parece ali? que teve, acho que a filha da Xuxa, né? A Sasha foi lesada foi nisso lesada, também, né? Isso, há notícias também de que o Wesley Safadão também... esse é safado mesmo, né? Você falou até, eu lembro que no dia que eu fiz a integração, eles falaram do Wesley. Eu posso falar isso, doutor, essas coisas? Tem notícias, né? E aí eles falaram que o Wesley Safadão, eles estavam, a proposta era não para ele ser o garoto propaganda da empresa. Na verdade, eles queriam dar uma agência para ele, da empresa, em Salvador. E aí, então, ele não ia ser o garoto propaganda, ele ia ser um dos sócios, né? Era essa a proposta, daí não sei o que aconteceu. Né? Foi noticiado recentemente, se não me engano, no Globo, que de fato isso acabou se concretizando. Sim. Mas enfim, daí as pessoas que já não conhecem o mercado de criptoativos, veem uma estrutura absurda, famosos investindo no negócio, os pagamentos que aconteciam mês a mês por vários anos. Credibilidade, total credibilidade. E eram vários produtos, né, doutor? E a narrativa que eles usavam também, ela era... Esse era um caso em que era fácil de se cair, digamos assim. Muita gente do direito, inclusive advogados, juízes... Enfim, há notícias de que também caíram nesse negócio. Qual é o total do rombo, do golpe ao todo aí? Se estima que foram movimentados 4,5 bilhões, salvo engano, algo próximo disso. Quantas pessoas lesadas no total? Milhares, várias milhares de pessoas. E é verdade que ainda tem gente acreditando que sim, vai receber o dinheiro de volta? Hoje, depois da operação da polícia, eu não sei, mas o que eu posso relatar é que, por exemplo, em fevereiro desse ano, foi quando nós tivemos uma reunião com diversos desses clientes, várias agências, né, como você mencionou. E, enfim, naquela ocasião a gente, como advogado, a gente olha de fora a situação, avalia se o modelo de negócios ele cumpre aquelas regras básicas de regulação de mercado e tal. A gente chegou à conclusão de que, de fato, tudo indicava que o golpe estava vindo. Se não tinha vindo ainda, de fato, aquelas inadimplências iam continuar e tudo que eles falavam era... uma mentira, enfim, para enganar os clientes, para postergar. E eram vários golpes, né? Porque eram mais de um produto, né? Eles trabalhavam com investimento, bitcoins, adquirência, né? Máquinas de cartão também. A gente descobriu, né, enfim, depois que nós fomos contratados para atuar no caso lá no início, a gente descobriu que o sócio da empresa ele tinha mais de 90 CNPJ. O nome dele. Então, quando você se depara com uma situação dessa e apresenta isso, inclusive, para o judiciário, é algo que, enfim, todo mundo, 100% das pessoas tem essa reação, porque de fato, quem tem 90 CNPJ... Uma coisa tá errada, né, Dudu? Uma coisa que me chamou muita atenção no dia que eu fui fazer a tal visita lá, e daí eles mostraram todas esse prédio, então tinha 6, 7 andares, cada um com uma empresa e tal, e aí ele pregava, assim, uma imagem que ele era evangélico, assim. Então isso era muito forte, assim, tanto que eles... Havia salmos na parede, né? Isso, as paredes eram sempre com vários versículos bíblicos, eles tinham uma igreja lá dentro também, de culto, tinha culto acho que 3 vezes no dia e tal, isso me chamou a atenção no dia. Femer, mas teve em algum momento, algum detalhe que você prestou atenção e falou, opa, isso aqui não tá certo? Cara, no primeiro dia eu saí de lá encantado, eu deslumbrado com tanta coisa. Nossa, é muito lindo, ainda mais eu que vim de Tamandaré. Você vê tudo aquilo, você fala, meu Deus. Eu fui no banheiro, eu não sabia como é que saía a água da torneira. Isso é verdade, eu vou trabalhar rico, aqui. Os humilhados vão ser exaltados. E aí só que daí, quando eu cheguei em casa, assim, eu falei, tá bom demais, sabe? E aí eu conversei com a minha noiva e ela falou, meu, dá uma pesquisada. E aí eu dei uma pesquisada e eu comecei a achar algumas coisas estranhas já de cara, né? E eu lembro que no primeiro dia que eu fui, eles já me soltaram um computador, já me deram um iPhone, MacBook, os caramba. E você não devolveu, lógico. Pior que eu devolvi. Não faço. Só acredita que... Sério? E o doutor falou que começou as primeiras em dezembro, né? Eu saí em novembro. Não. E ainda recebi. Se você bom. tivesse ouvido meu amigo... Não foi lesado, né, cara? Mas eu tenho amigos que ficaram lá e até hoje não receberam. Se você tivesse ouvido meu amigo Arroz Marroquino, que queria que eu arrumasse airfry por causa da empresa, você não devolvia. Um abraço, Arroz Marroquino. E ele também tem muita gente da família que trabalhava com ele, né? Ou trabalha também.
não sei se trabalhava seria a palavra correta, né? Mas que certamente estavam nas empresas, né? A gente localizou muitas... Enfim, é isso que eu dizia, né? A gente já de início, olhando a operação sem se aprofundar muito sobre essas questões de CNPJ, porque isso foi algo que veio numa pesquisa posterior, já era algo que soava muito estranho, né? Em primeiro lugar, uma empresa que promete um rendimento de 13% ao mês, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Foi a primeira coisa. Porque eles ofereciam um rendimento, tipo, muito maiores que qualquer banco. Não existe, 13% ao mês não era existe. Muito grande mesmo. Mas a narrativa que eles utilizavam, ela era convincente, né? Sim, eles muito. No princípio que havia um software que fazia que fazia cálculos e operações no mercado de criptoativos e que geraria numa média muito mais do que esses 13%. Então, para eles pagarem esses 13%, o que se dizia, era tranquilo. Não haveria nenhum problema porque eles estariam lucrando muito mais. Então eles preparavam uma narrativa muito convincente, somado ao fato de que ninguém praticamente conhece o mercado de cripto. É um mercado que não é regulado. Então você não tem, por exemplo, não é como se você investisse num ativo financeiro tradicional, que já passou por uma regulação e você tem, então, por que confiar de fato na empresa que está oferecendo esse serviço. E somado ao fato de que havia uma estrutura bastante relevante e de que famosos estavam apoiando e investindo nesse negócio. Também no público evangélico mesmo, havia muita gente que depositou confiança. Eles acabaram financiando cantores gospels, né? Então, exato. Mas é aquela coisa, né? Quando a esmola é demais, cara, tem que desconfiar, né? Tem que desconfiar. Se a esmola é muito grande... É verdade. Mas, doutor, com toda essa estrutura, gente aí bem instruída, caíram, como a gente faz pra não cair num golpe como esse? Porque é difícil, né? Não pode falar, siga esse caminho, siga esse. Cara, não dá. É complicado, né? Complicado, né? A gente tá sujeito... O que fazer? Olha, o que eu diria, em primeiro lugar, é sempre... se deve desconfiar de qualquer investimento inclusive no mercado de cripto, que prometa um rendimento fixo alto. Porque o mercado de cripto ele é muito volátil, né? Ou seja, ele varia muito. Então você garantir um pagamento de 13%, 15%, às vezes até 20% ao mês, já é um sinal de que provavelmente há algo errado. Uma empresa séria, por exemplo, não tem como garantir nada. Não ofereceria. Já parte daí. Se a empresa tiver uma seriedade... Então. Há até investimentos em renda fixa, né? Enfim, mas jamais em 13% ao mês. Sim. Mas, de fato, no mercado de cripto não é disso que se trata. Então, de fato, o que eu diria, Zico, é para se desconfiar de uma promessa de retorno nesses patamares, porque de fato há algo. Mas realmente era convincente, né? Quando eles entravam em contato com algum possível investidor, eles convidavam para ir lá. O cara vai lá, tem toda uma estrutura, tem todo um prédio, toda uma galera trabalhando. É bem convincente mesmo, né? E as vítimas são do Brasil e também de fora, né? Muitas vítimas de fora. Tem de todo o Brasil e de fora também. Muita gente que enfim, tem inclusive clientes que moram no exterior, que foram lesados por esse grupo. Tem vítima do Paraguai, será? Paraguai, olha. Hora a hora demos o troco, né? Sabe que eu não sei, não conheço nenhuma que seja do Paraguai, mas a julgar pela dimensão que o caso teve. Ô, doutor, e qual era o principal meio de abordagem? Como que esses caras chegavam nessas pessoas? Nós somos da Manassés, era através da internet, rede social? Eles tinham uma presença muito forte nas redes sociais, eles operavam por um modelo de franquias também, então eles atingiam um público bastante alto. Inclusive, sobretudo pela presença digital, né? Ao que se soma esses influenciadores, etc. Então, de fato, por exemplo, você pega nas redes sociais da empresa titular do grupo, eles têm mais seguidores do que a Binance, por exemplo, que é a principal exchange de criptomoedas do mundo. É muita coisa. E uma dúvida assim, com relação a, por exemplo, esses influenciadores, né? Isso aí que eu pergunto. Essa galera que acabou trabalhando, ajudando de uma certa forma, mas receberam pra isso, como que funciona? Eles podem também responder isso criminalmente de alguma forma ou não? Não, a princípio, não, criminalmente certamente não, a menos, claro, que se demonstre que eles tinham alguma consciência do que se tratava, o que de fato praticamente ninguém sabia, porque a empresa, e isso eu posso falar porque comecei a atuar já no começo desse ano, a empresa era como se fosse uma caixa preta, ela não era transparente. Sim. Então, para se afirmar, olha, isso aqui é uma pirâmide financeira, é muito difícil, porque você não tem acesso às informações básicas da empresa. E hoje, obviamente, já é mais fácil fazer qualquer afirmação, porque a gente teve uma investigação da PF, etc., Sim. algo mais completo nesses termos. Mas agora, para se responsabilizar as pessoas que divulgavam esse negócio, é um pouco mais difícil, mais ainda na esfera criminal, por isso porque...
porque elas realmente não sabiam com o que estavam mexendo. Então elas faziam um contrato, por exemplo, de... Vamos para uso de imagem. A situação de um influenciador que cede a sua imagem para aquele negócio. É um pouco mais difícil já se imaginar. Por isso que o Caio Castro não paga as coisas. Perdeu dinheiro com o shake. Mas acho que uma lição legal que a gente pode tirar também é não acreditar em tudo que é visto, que é postado nas redes sociais. Por isso que eu só falo a verdade pra você. Cara, não, porque eu não posso acreditar no cara que tá aqui trabalhando sentado na minha frente, tá mais aquilo que eu vejo na rede social. Mas hoje em dia tem muito. Não, e hoje em dia tem muita gente que se diz a influenciadora, que tá aí nas redes postando uma vida de luxo, né? Que você olha aquilo aparentemente, então realmente não acreditar, porque pode não ser tudo aquilo e a pessoa tentar passar, vender uma imagem. Eu acho que as pessoas vivem também hoje numa ânsia tão grande aí de busca pelo sucesso, independência financeira. E o dinheiro, né? O dinheiro fácil, né? O dinheiro fácil. Não tem atalhos, né, cara? Qualquer coisa que vai dar um juro um pouquinho melhor, maior, vai ter rendimento, você vai, né? Lembra que o Serginho caiu nessa? Lembra? Pegaram o Instagram dele e aí começaram a postar stories de, tipo, faça um pix de 500 e receba 1.000. Lembra disso? Isso é muito... hoje. E tem gente que cai. Tem até hoje, né, cara? E como é que, por exemplo, o cara que tá nos ouvindo agora, assim, caiu num golpe desse, assim, como é que ele faz? Aonde que ele procura? O que ele deve fazer? Muito boa a sua pergunta. Anota aí, Zico. Olha, o que eu diria é que, sim, com toda certeza você precisa ajuizar ações para recuperar esse dinheiro. Eu falo isso porque por muito tempo as pessoas não se convenciam disso ao longo desse caso. Eu falei que lá no início, quando a gente trouxe essa informação de que era o caso de ajuizar as ações, a maioria das pessoas preferiram confiar na empresa, porque a empresa fazia diversas promessas de acordos. Olha, vamos fazer um acordo que eu começo a te pagar esse valor daqui 2 meses, daqui 3 meses. E a gente dizia, olha, não acredita nessa proposta de acordo, porque a gente já tem vários precedentes de que isso aqui é só pra te enrolar e pra não te pagar. Já foi enganado uma vez, né? E cai de novo, né? E passou um tempo que eles já estavam demorando pra pagar, né? Exato. Ele até gravou vídeos falando que ia se repor ali com toda a galera que trabalha ali com ele. Isso tem sido o histórico. São várias repetições. A gente vem acompanhando isso desde dezembro, né? Então, em dezembro, se dizia que os pagamentos seriam feitos em janeiro. E se dizia que os pagamentos não estavam sendo feitos naquela altura porque a empresa estava passando por um processo de auditoria. A gente pedia acesso a essa auditoria, não tinha nada. Quem está auditando não se informava. E, portanto, era algo que, assim, podia convencer aquele investidor, enfim, mais leigo, digamos assim, olha, a empresa está falando que tem uma auditoria, então tá justificado aqui o atraso, ele vai continuar pagando. Me pagou por 2 anos, por que não vai continuar pagando, né? E ao mesmo tempo eu via que os investidores pensavam, olha, a gente recebeu 13% por 2 anos, aqui, eu vou continuar recebendo, a empresa vai me pagar, a empresa é sólida, ela tem aquela estrutura. No começo ele cumpriu o prometido, foi né? Tudo muito bem pensado, na verdade. E por que era a shake? Você sabe por que o shake dos bitcoins? Olha, não sei exatamente da onde surgiu esse apelido, mas talvez se deva uma foto que, enfim, foi divulgada nas redes sociais em que o sócio da empresa tá com uma ele fantasia. Agora? Eu tomei eu vi ele tomando um shake, acho que é por isso que ele é shake. Ele gosta de tomar shake. Desculpa a ignorância, eu não tenho acompanhado. O Zico não foi na academia, mas ele foi e tomou seu shake. Ele tá preso? Foi pego? Não foi preso, não foi preso. Ele pode ser preso? O que acontece com um cara desse no nosso país, no Brasil? Ele pode. Até o cara faz tudo o que faz e consegue ficar impune? Mas ele tá escondido ou ele tá de boa? Não, a princípio, ele escondido não, até porque ele é um fugitivo. Na data não, ele não é um fugitivo. Na data da operação da Polícia Federal, ele, pelos vídeos que foram postados, ele foi encontrado em casa, né? E o que aconteceu também, segundo se divulga, o inquérito policial é sigiloso, né? E como a gente só atua nas ações civis, nós não temos acesso a esse inquérito. Agora, do que se divulgou na imprensa, a gente sabe que foi feito o pedido para a prisão dele, né? A PF fez esse pedido, mas não houve o deferimento desse pedido, então o pedido foi negado por se entender, salvo engano, que os crimes que ele havia cometido já, enfim, estavam no passado e não agora, portanto não havia razão. O que dá mais raiva, né, cara? O cara tá por aí desfrutando da grana que ele roubou de tanta gente. Será que ele tem bens no nome dele ou não? Nós temos nas nossas ações mais de 100 milhões dele que foram penhorados. Né?
Caraca. 100 milhões. Olha Aí só, uma galera. mas Vamos algo pegar. que você ouvinte pode investir o seu Ok. dinheiro, mas assim, de uma forma de olhos fechados, que eu garanto pra você que é o melhor investimento, é com a Hype. Você Verdade. comprar um apartamento novo com as melhores oportunidades, dar aquela virada na sua vida com a campanha da Hype, virando a chave com a Hype. São descontos incríveis aí, condições imperdíveis nos melhores apartamentos de Curitiba. E nessa campanha, virando a chave com a Hype, você consegue chegar até em 100 mil reais de desconto. Além de você investir num apartamento maravilhoso, Verdade. você ainda pode ganhar, perfeitinho, 100 mil reais de desconto. É muito desconto, é maravilhoso, é sensacional, é bucólico. É, e não é qualquer um que dá, não. É só a incorporadora mais legal de Curitiba. Verdade. Então, se você quer aproveitar aí essa mega oportunidade, vai lá no Instagram agora. Acessa @hype_empreendimentos e você vai mandar a seguinte mensagem: quero virar a chave com a Hype. Ou você também pode chamar aí no WhatsApp 419-9515-0201. 419-9515-0201. É só você falar que quer o melhor desconto para comprar o seu apartamento novo, que o pessoal da Hype vai te ajudar aí a garantir isso e dar essa virada na sua vida. Aí sim vai investir bem o dinheiro. Exatamente, oportunidade assim lógico. é só com a Hype Empreendimentos, a incorporadora mais legal de Curitiba. Verdade. E olha só, recebendo na hora boa do seu rádio, André Portugal, ele que é advogado, está à frente aí também do caso, né, do shake dos bitcoins. E André, a gente estava comentando aqui, né, que ele foi apreendido alguns bens dele, mas ele ainda está desfrutando, né? Acho que ele está em Santa Catarina, numa casa super luxuosa ainda. Que raiva! Meu Deus Ele- do ele- céu. Ah, eu fico dentre os indignado. bens que a gente conseguiu bloquear e já penhorar, está de fato uma mansão que fica exatamente essa mansão em que ele foi encontrado no dia da operação da PF. Então, enfim, desfrutando ele está, mas esses bens já estão, enfim, já tem penhora. Em alguns casos é só o caso mesmo Mas- de marcar um leilão aí pra Mas ser sabe que vendido. lá em Campo Largo, lá, tipo lá em Pato Branco, lá em Campo Largo, nós tivemos o nosso esquema do Bitcoin também. Só que Shake, teve o shake teve, de Campo teve o nosso Largo? shake, mas Eu sei desse. do Cláudio Cis, né? Soube, né? Sim. Cara, era muito doido. Você pegava o seu dinheiro, ó, eu pegava o meu dinheiro, 100 mil, pá, E é bastante. levava, né, pra ele. O que ele fazia? Me pagava um juro ali absurdo, que ele investia na bolsa, não sei aonde, me dava banco 2%, ele me dava 8%. Cara, Sério? E Tá todo vendo? mês, jurinho. Só que como ele pagava o juro? Com o seu dinheiro, com o dinheiro do Colemar, com o dinheiro do Pirâmide doutor. clássica, né? Oh, e a galera, cara, e teve gente que ganhou muito dinheiro, porque ficou 10 anos fazendo isso. Cara, tem gente que botou a 100 mil, ganhou 1 milhão. Cara, foi vantajoso. Mas quem estourou lá atrás se ferrou, velho. E eu Aí lembro sim é um desse esquema dia, de porque pirâmide, meus né? pais são de Campo Largo. Sério? Olha aí que beleza. Eu Prazer, lembro- também sou. Tamo junto. Eu lembro do dia Campolarguense. que estourou essa bolha ali do Cláudio Cis. Eu tava saindo do colégio, inclusive, e alguns colegas meus, inclusive, tinham os pais que haviam aportado todo o dinheiro. Foi do ali Cláudio que você Cis. decidiu ser advogado? Ali que eu não? falei, não. Não, e o melhor de tudo pra ele, pro Cláudio Cis, que o crime, como é que era caracterizado o crime? Porque eu levei o dinheiro pra ganhar. Como funciona? Não era um crime totalmente, que ele não tava emprestando dinheiro, eu que tava levando dinheiro pra ele. Roubou, mas fez? É, Ih, mas sei daí lá, parece que nós é estamos um- falando de alguém aí. Exato, porque, cara, eu tava lá, tô levando meu dinheiro, quero ganhar dinheiro em cima aqui e tal. É, que ele prometia um investimento e, na verdade, o que ele fazia era, por exemplo, pegar o teu dinheiro pra pagar aqueles que entraram antes no esquema, né? Então ele dizia a princípio pirâmide, que né? é uma pirâmide clássica, né? A pirâmide, ela funciona assim. O investidor, enfim, o criador da pirâmide, ele usa o investimento dos membros novos pra sustentar os membros mais antigos, até que em um determinado momento Arrebenta. História, não né? tem como. Sim. E daí todo mundo, enfim, acontece uma E daí corrida, ele como se fosse não- uma corrida bancária, o cara não tem dinheiro pra pagar o resto Quem e é chegou isso. primeiro levou. E ele não pede o seu dinheiro, você que levou o seu dinheiro até ele, então. Tá, e o crime? Não, você que trouxe o dinheiro Pois até é, mim. daí fica difícil caracterizar crime, né, cara? É. O crime tá numa oferta, digamos assim, vou tentar usar termos não técnicos, né, mas uma oferta fraudulenta do investimento, né? Então ele diz que tá te oferecendo um investimento, mas ele não tá Fraudulento é fazendo um termo isso. não técnico. Fala um termo técnico. Criminosa. Mas basicamente... Aí sim. Não, é porque você pega, por exemplo, o Cláudio Cis, né? Do que se sabe, ele não tinha autorização para operar nesse tipo de negócio, né? Então, por isso que é importante você ter uma regulação de mercado, né? Enfim, regras, Sim. ter regras que estabeleçam quem pode operar, quem não pode, quem pode operar com o dinheiro dos outros. Não existe essa regulamentação ainda no nosso país? Ela existe com relação a vários investimentos, Mas né? Por exemplo, esse mercado de bitcoins, não? não, no mercado de Bitcoin. Mas eu vou regulamentar. Porque se eu ganhar, eu vou regulamentar a imprensa nesse país. Deus Os Bitcoin amado. também. E nós vamos fazer tudo isso assim, regulamentar a igreja, regulamentar o podcast. Nós vamos regulamentar tudo. O pai tá on, né?
Esquece, o pai tá estourado. Mas tinha, né? Tinha que regulamentar. Tem, sim. Há alguns projetos de regulação já que estão para aprovação ali no Congresso Nacional. E, de fato, a gente precisa disso para que, enfim, para que as pessoas saibam exatamente, para que as pessoas tenham segurança quando forem investir no mercado de cripto. Porque o mercado de cripto, ele é lícito, ele não é um mercado ilícito, mas a falta de regras para esses agentes que operam no mercado, por exemplo, uma empresa que quer vender cripto, que quer pegar cripto das pessoas para investir no mercado, né? Como se fosse uma corretora. A gente precisa ter regras. Não existe um órgão regulador, né? Ainda não, porque por quê? Porque a gente não sabe ainda se a criptomoeda ela vai ser um ativo financeiro, que daí seria sujeito à regulação do Banco Central, ou um valor mobiliário, que seria tipo uma ação, por exemplo. Paulo Guedes já tá vendo isso aí. Paulo Guedes já tá vendo. Só precisa dar um voto de confiança. Orientações para pessoas que foram lesadas, que caíram nesse golpe. O que fazer? Me procura, né, doutor? Exatamente. Já aproveitando o gancho, né, dá uma dica para quem quer investir nesse mundo de cripto. Com segurança, né? Não faz segurança, né? Eu diria que quem quer investir no mercado de cripto precisa procurar empresas sérias, né? Porque embora a gente não tenha uma regulação do mercado, né? Então a gente não tem, por exemplo, regras de uma autoridade do Brasil aqui que autorizem determinadas empresas a operar no mercado, a gente tem várias empresas muito sérias que se autorregulam, digamos assim. Elas optam por seguir essas regras do mercado e, portanto, elas são confiáveis. Como identificar essas empresas? Eu diria para investir nas maiores, que já tem um reconhecimento de mercado, né, público e notório, enfim, não em empresas que, digamos assim, não são conhecidas no mercado. Mas, acima de tudo, eu diria para que as pessoas não acreditem, como eu mencionei, em empresas que prometem rendimentos fixos nesse mercado. Então, eu acho que esse é um cuidado bem importante para se tomar, né? Porque se há uma promessa de rendimento fixo, há uma grande chance de que o negócio venha a ser uma fraude. Como diz o nosso presidente, joga no Google, né? Joga no Google, sabe quando que eu percebi que era fraude? Quando eu vi as imagens dos salmos na parede, coisa e tal, eu olhei lá, estava escrito assim, aqui, Salmo 23, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Foi nasceu o Salmo 23, esse é o Salmo 91. Então tá errado. Alguma coisa. Não é o Salmo 23. Tava Salmo 13? Salmo 13, Salmo 23. Esse aí é o Salmo 91. Dava pra saber. O Salmo 23 é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Muito bom. Maravilhoso. Recebendo André Portugal na hora boa do seu rádio. Ele que explicou tudo pra gente sobre o shake dos bitcoins, tudo que tá acontecendo. André, obrigado por participar aqui com a gente e compartilhar um pouco desse caso com todos os ouvintes do Boa. Eu que agradeço a todos vocês, aos ouvintes. Enfim, muito obrigado. Fico disponível aí pra outras vezes. Passa o Instagram e onde é que o senhor comprou essa meia amarela? Eu quero também. Passa o nome dessa meia aí que eu achei. Eu quero fazer uma última pergunta pro doutor. Onde que a sua família mora em Campo Largo? Aonde? Eles lá. Moram na... Como é que é? Vila Bancária? Vila Bancária. Rico. Perto do Chapolin, meu amigo Chapolin. Lá. Ele tá cheirando o tchuanchu daqui. Não, isso aí é da Paco Rabanne. Eu não sei nem porque a gente perguntou a loja da meia. Você acha que a gente vai ter condições de comprar a loja? Já para, né? Vamos. Foi na Renner. Não deve ter sido na C&A. Não tem cartão, né? Não tem cartão, né, Não vai parcelar em 10 Nem vezes. O que é esse DG na sua mente? A Dolce Gabbana. Agora eu Tá vi. puxado pra nós. Receba! Dolce Gabbana. Aquele convidado, né, pra começar a segunda-feira. Nem escrever do Ticabana. Mas obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, doutor. André Portugal obrigado. aqui na hora boa do seu rádio. O arroba, deu O arroba. arroba do Instagram. O arroba é... Bom, o meu mesmo, pessoal? Pode ser o seu pessoal e do escritório Tá, também. o meu pessoal é @André F Portugal e do escritório é @Klein Portugal. Klein com K-L-E-I-N, de nariz, Portugal. Boa. E da Boa, cerveja doutor. também, né? Claro, né? Igual, a grafia é igual a da cerveja. Isso aí. E lá Boa, você doutor. pode acompanhar também todo o caso, né? Que você tá sempre compartilhando lá tudo que tá acontecendo. Exatamente. É isso aí. André Portugal na hora boa do seu André. rádio.